Para transformar nosso belo planeta azul em um inferno, é necessário investigar seu interior. A uma profundidade de cerca de 70 quilômetros, encontramos uma camada da Terra conhecida como manto, que se estende até incríveis 2.890 quilômetros, abrigando cerca de 80% do volume do nosso planeta. À medida que nos aprofundamos, a temperatura do manto aumenta significativamente, variando de aproximadamente 200 graus Celsius na crosta terrestre a cerca de 4.000 graus Celsius no núcleo. Dentro dessa camada, temos quatrilhões de toneladas de rochas e minerais derretidos, conhecidos como magma, circulando em altas temperaturas. As placas litosféricas movem-se em resposta ao calor emanado do magma do núcleo em direção à crosta, criando características geológicas como montanhas, depressões e desencadeando terremotos. Em certos locais, chamados de plumas de magma, o magma quente faz seu caminho para a superfície em pequenos riachos ou jatos, acumulando-se na crosta, a menos que encontre uma saída direta. Isso pode levar à formação de câmaras magmáticas e caldeiras, que são os precursores dos vulcões e supervulcões. Agora, imagine o que aconteceria se milhões de toneladas de magma quente derretido alcançassem a superfície da Terra. Vamos analisar duas erupções vulcânicas notáveis para entender melhor esse fenômeno, a erupção do vulcão Krakatoa em 1883 e a erupção de Tambora em 1815. Ambos esses vulcões estão localizados na Indonésia, mas suas erupções tiveram impactos globais. Para avaliar a força e o perigo de erupções vulcânicas, os vulcanologistas utilizam a escala VEI, escala de índice de explosividade vulcânica, que leva em conta o volume de produtos eruptivos lançados na superfície, chamados de tefra, medidos em metros cúbicos. A erupção de Krakatoa, que causou a morte de aproximadamente 36.000 pessoas, gerou um tsunami de 46 metros de altura e um resfriamento global de 0,4 graus Celsius, foi classificada com 6 pontos na escala VEI, com a liberação de até 10 km cúbicos de tefra. Essa erupção equivaleria a cerca de 1.000 explosões nucleares de 200 quilotons cada, ocorrendo simultaneamente. A erupção de Tambora, com uma pontuação de 7 na escala VEI, indicando um volume de tefra lançado de até 100 km cúbicos, resultou na morte de 76.000 pessoas e causou um resfriamento ainda mais intenso da superfície da Terra, com uma diminuição de 5 graus Celsius em algumas regiões. Isso levou a um período conhecido como Ano Sem Verão, onde a neve continuou a cair até junho no Canadá, fome na Europa e na Ásia devido a colheitas fracas, chuva ácida e névoa seca no noroeste dos Estados Unidos. Esses são apenas alguns exemplos das consequências dessas erupções devastadoras. No entanto, estamos longe de testemunhar a completa destruição da humanidade, que exigiria supererupções vulcânicas com uma classificação de 8 pontos na escala VEI. Supererupções são eventos catastróficos que envolvem a ejeção de volumes colossalmente gigantescos de rochas magmáticas, cinzas e aerossóis na atmosfera. Tais eventos, caracterizados por volumes na casa dos milhares de quilômetros cúbicos, são extremamente raros e são associados aos vulcões e sistemas de caldeiras chamados coloquialmente de supervulcões. O exemplo mais notável de um supervulcão está localizado na América do Norte, no estado de Wyoming, dentro do Parque Nacional de Yellowstone. O vulcão de Yellowstone, movendo-se lentamente para nordeste, ao longo da placa litosférica, teve 3 supererupções em 2,1 milhões de anos, cada uma desencadeando mudanças climáticas globais. Essas erupções superam em muito a potência de nossa reserva nuclear, liberando uma quantidade de energia equivalente a inúmeras bombas TNT. Cerca de 630.000 anos atrás, uma dessas erupções criou uma caldeira de 70 km de diâmetro e expeliu cerca de 2.500 km² de tefra, resultando em uma extensa camada de cinzas conhecida como tufo Kleber-Irid, espalhada por grande parte do oeste dos Estados Unidos. Para contextualizar, todo esse volume de cinzas, magma e rochas vulcânicas, se empilhado, formaria uma estrutura com aproximadamente 13 km de altura, quase uma vez e meia mais alta que o Everest. Hipoteticamente,
Uma futura supererupção de Yellowstone com um volume de 330 km³ de cinzas e rochas sólidas teria efeitos catastróficos. Isso criaria uma coluna de cinzas tão alta quanto o Monte Kilimanjaro, e as cinzas se espalhariam por todo o continente dos Estados Unidos e partes do Canadá. Os estados vizinhos a Yellowstone seriam devastados nas primeiras horas, e o parque em si seria inundado por lava, magma e outros produtos da erupção. Uma supererupção colossal, cerca de 2.880 km³ em volume, 8 vezes maior do que a hipotética erupção de Yellowstone, foi identificada pelos cientistas Michael Rampino e Stephen Self como uma ameaça que poderia levar a humanidade à extinção. Essa supererupção ocorreu no vulcão Toba, localizado na ilha de Sumatra, na Indonésia. Em 1992, Rampino e Self sugeriram que essa erupção não apenas causou um inverno vulcânico global, mas também acelerou o processo de glaciação e teve um impacto genético significativo na população humana. Estudos indicam que, durante um período de 100 a 50 mil anos a civilização humana experimentou um drástico declínio populacional, possivelmente reduzindo-se a apenas 10 mil indivíduos, de acordo com as evidências de baixa diversidade genética. Anteriormente, acreditava-se que a erupção de Toba tinha causado um inverno vulcânico de 6 anos em África e na Europa, mas pesquisas recentes sugerem que esse impacto pode ter sido superestimado. Em 2018, foram descobertos vestígios de atividade humana antes e depois da erupção de Toba na costa sudeste da África, incluindo ferramentas complexas. Escavações em torno do Lago Malawi, também na África, não revelaram evidências de um inverno vulcânico catastrófico. Isso levanta dúvidas sobre a gravidade do impacto das cinzas e dos aerossóis da erupção. No entanto, a possibilidade de supererupções serem apenas uma parte de eventos catastróficos mais amplos é considerada. Estes eventos podem ter contribuído para extinções em massa, como a dos dinossauros causada pelo impacto de um asteroide. Agora, surge uma ameaça ainda maior: as inundações vulcânicas. Diferentes das erupções vulcânicas, essas inundações envolvem volumes de cinzas, magma e rochas medidos em milhões de quilômetros cúbicos. Comparando isso a um cubo, sua altura se estenderia a cerca de 125 quilômetros, e essa quantidade colossal de material se espalharia por milhões de quilômetros quadrados, formando planícies gigantes chamadas armadilhas. Embora os cientistas ainda não compreendam completamente a causa das armadilhas, elas coincidem aproximadamente com datas de grandes extinções em massa, incluindo uma que eliminou 95% das espécies vivas. Ao contrário das supererupções e dos impactos de asteroides, o impacto de uma inundação vulcânica na Terra poderia persistir por centenas de milhares de anos, tornando-se uma ameaça duradoura. As inundações vulcânicas ocorrem quando uma corrente de magma, semelhante a uma tocha longa, chega às camadas superiores da crosta terrestre. Em contraste, a caldeira do supervulcão Yellowstone está situada a uma profundidade de cerca de 8.000 metros. O processo de inundações vulcânicas começa com uma sequência de terremotos intensos e um aumento da superfície em centenas de metros. Isso resulta em fissuras e rupturas na Terra, seguidas por uma série de supererupções que lançam terra e lava a alturas médias de 50 km. O magma gradualmente se desloca pela crosta terrestre e se espalha por uma área equivalente a países inteiros. No caso das armadilhas siberianas, que se formaram cerca de 640 mil anos atrás devido a uma inundação vulcânica, estamos falando de uma região do tamanho da Europa continental coberta por terra e magma, atingindo centenas de metros de espessura. Esse evento provavelmente contribuiu para a extinção em massa do Permiano-Triássico, há 250 milhões de anos atrás. Da mesma forma, as armadilhas Deccan, formadas há cerca de 66 milhões de anos, contribuíram para a extinção dos dinossauros no evento Cretáceo-Paleógeno. Os impactos das inundações vulcânicas no clima são milhares de vezes mais significativos do que os das supererupções ou até mesmo uma guerra nuclear. Após a maior parte do magma da corrente atingir a superfície e se espalhar, o magma remanescente buscará um novo caminho, espalhando-se horizontalmente e atingindo depósitos de carvão e outros fósseis.
Isso resultará em uma enorme liberação de dióxido de carbono na atmosfera, aquecendo a Terra em cerca de 5 graus. Esse aumento relativamente pequeno na temperatura levará à transformação da maior parte da superfície terrestre em um deserto por centenas de milhares de anos. Além disso, os oceanos se tornarão líquidos tóxicos, quentes e ácidos devido à abundância de dióxido de carbono e à ativação de depósitos de metano no fundo marinho. No entanto, apesar da capacidade do planeta de suportar tais desastres ao longo de sua história, os cientistas acreditam que é improvável que a humanidade enfrente tais cataclismos nas próximas centenas ou milhares de anos. Portanto, a possibilidade de testemunhar eventos semelhantes é remota. Eles se comprometem a informar caso ocorram mudanças nos planos dos vulcões e surja uma oportunidade de observação. Se gostou, curta e se inscreva.